Oi, pessoal, tudo bem? Renata Pudo falando com vocês. Hoje eu prometi uma aula sobre ozonioterapia. Primeira coisa, vamos deixar claro para quem essa aula foi feita. Essa aula foi feita para as pessoas que nunca ouviram falar em ozonioterapia. Essa aula foi feita baseada nos meus clientes que chegam no consultório e depois de eu fazer a anamnese. Se quando é o caso, eu ofereço ozonioterapia e essas pessoas me olham com uma cara espantada, dizendo: do que é isso? O que se trata, né? Então, essa aula foi feita para vocês, tá? Que nunca ouviram falar de ozonioterapia. Então, vamos lá. Né? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar em ozonioterapia? Quando você sentiu aquele cheirinho de depois da chuva, de terra molhada, ou o cheirinho de ozônio na piscina, é bem comum também, né? Tem muitos locais que têm a água das piscinas tratadas com ozônio. Então, por aí a gente já começa a pensar, né? O que que o ozônio tem de tão especial que consegue limpar água de piscina, que é aquele caldo que a gente sabe como que fica quando não é cuidado, né? Bom, o ozônio, ele data mais de 100 anos, 120 anos quase, como terapia. Como descoberta, tá? Foi por volta de 1785, como está apresentando aí no slide, né? Foi realmente descoberta a máquina que faz, né, a questão do ozônio. Por quê? O que que é o ozônio? O que que é o ozônio? Ele é uma molécula de O2 que tomou um choque. Então, tomou um choque, uma parte das moléculas que são O2 viram O e se ligam a um O2. E aí vai juntar uma molécula de O3, que é uma molécula muito mais instável do que a molécula de O2. Então, essa é a formação do ozônio. E a palavra ozônio, né, em grego, significa aquilo que cheira, né? E em 1875, né, foi feito o primeiro equipamento dos Estados Unidos como um gerador de ozônio. Foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, principalmente para cuidar de feridas de soldados. Em 1935 também foi utilizado dentro da área da odonto, para tratamentos odontológicos. Então a odonto realmente ela tem uma corrida à frente da maioria das profissões, porque foi através da odonto que praticamente se difundiu mais a questão da ozonioterapia, mas ela já era utilizada, a questão do ozônio já foi utilizado nos meados da Primeira Guerra Mundial, para poder cuidar dos soldados de guerra. Bom, o primeiro gerador de ozônio foi feito em 1857, então veja como não é algo que foi criado ontem, né? Não é algo que está em experimento ainda. É importante dizer que a ozonioterapia, como ela já é de longa data, ela já passou por momentos onde ela esteve em alta e momentos onde ela foi meio que escondida. Por quê? Porque é uma terapia barata, perto do que ela faz, né? E nós vamos ver mais adiante do que ela é capaz. Então, aqui está, né, a formação do ozônio. Ó, algumas moléculas de oxigênio, esse oxigênio que está no ambiente, viu? Então, esses sanitizadores de ambiente, eles vão pegar esses 21% em média que tem de oxigênio no ambiente, vai dar um choque nesse oxigênio, esse oxigênio vai quebrar em oxigênio single e vai se unir a outra molécula também de oxigênio. Então, é onde ele forma o quê? Aqui, ó, o O3. É aqui que consegue fazer a produção de ozônio. E depois o que acontece? Esse oxigênio aqui, ele vai também migrar, né? Vai fazer outras coisas, que é onde está a função do ozônio. O que é importante a gente lembrar? Tanto no oxigênio ambiente quanto no oxigênio medicinal, que são 99%, a média de produção de ozônio é de 5%. Não é uma quantidade grande, né? Nós dividimos isso através de micras, que é uma unidade que é utilizada para saber quanto de ozônio que tem dentro de 1 m³ de oxigênio medicinal. Mas para vocês terem uma ideia, não é uma quantidade exorbitante de ozônio que é feita, tá? Dentro desses aparelhos. Então,
entendendo um pouco da onde que vem o ozônio, que não é uma terapia nova, é uma terapia que já tem uma longa data, tem muitos estudos sobre ozonioterapia, com relação a alimentos, com relação à desinfecção, com relação a ambientes, a tratamentos de água. Então, fala-se muito já do ozônio, ele já é consagrado nesse sentido. Agora nós vamos entrar então na questão da ozonioterapia e das suas aplicações, tá bom? Bom, então lá, do que se trata a ozonioterapia, né? Então essa técnica que utiliza, né, que faz uma mistura de gás, deixa eu até pegar aqui minha canetinha, aqui, de ozônio, né? Aqui. Ah, tá muito pequeno isso daqui, deixa eu pegar uma caneta maior. Aqui. Aqui. Pronto, ó, uma caneta, ó, mistura de oxigênio com ozônio, tá? E que pode ser administrado por diversas vias. E isso é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês. Existem várias formas da gente administrar o ozônio, né? E a forma como a gente administra, tá? Para quem é um ozonioterapeuta, vai depender do quê? Do que o meu cliente apresenta, do que ele realmente precisa. Existem formas mais invasivas e formas menos invasivas. Então, tem para todos os gostos, para todas as escolhas, para todos os tipos de cliente. Qual que é a importância de você ter, né, passar com o ozonioterapeuta? É a gente entender as quantidades de ozônio que é indicado para cada caso, que é uma coisinha que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, vamos lá. Quais são os princípios, então, da ozonioterapia? Acho que isso é bacana a gente ver isso, porque, assim, primeira coisa, ele não faz mal, porque ele está no ambiente, nós respiramos, né? Não o ozônio diretamente, mas nós temos uma camada de ozônio, nós vamos a uma piscina, chove, né? Libera-se ozônio de outras formas. Então, não faz mal, é o primeiro princípio. O segundo é saber escalonar a dose. Então, o ozônio, a gente, na maioria dos casos, né, depois de fazer uma avaliação, é sempre do menos para o mais. Nós vamos acostumando o corpo do cliente com o ozônio, né? Só se usa doses mais altas em determinados casos onde temos protocolos para isso. Não é usado tipo, a escolha do terapeuta. Não, nós utilizamos protocolos, né? Protocolo de Madrid, principalmente, que é um dos mais difundidos, para poder determinar a quantidade de ozônio que vai ser liberado dentro da terapêutica do cliente, tá? E sempre aqui, ó, aplicar a concentração necessária. A gente vai ver que na questão da concentração, não tem a maior concentração, quanto mais, melhor. Tem a concentração adequada. Porque cada concentração, ela tem um benefício. Então, se eu quero aquele benefício, eu tenho que usar a quantidade adequada. Não é aquela coisa, quanto mais eu uso, melhor. Não, não é assim que funciona. Como é que eu uso? Eu vou ter melhores resultados se eu usar da melhor maneira. É assim que funciona. Passando aqui. Então, para começar, são basicamente, os três tipos de função que o ozônio tem. A primeira é essa daqui, ó, oxigenante, né? Por quê? Porque quando nós usamos o ozônio, nós aumentamos a capacidade do sangue em transportar oxigênio por todo o corpo. Então, nós melhoramos a circulação de um modo geral. Ao melhorar a circulação de modo geral, você já tem, assim, uma lista de benefícios. Uma grande lista. Desde pensando em sistema nervoso central, né? Até em pé diabético. Então, pensando nessa forma, passa-se por todas as linhas, né? Desde o mais desde cima até embaixo. Desde o mais interno ao mais externo. Isso é uma coisa bem importante da gente ter claro. A outra, que eu gosto também muito, aliás, eu gosto de todas, né? Não posso falar uma, é a energizante, né? Aonde, com o uso do ozônio, eu melhoro a minha função mitocondrial. Quem é a mitocôndria? Mitocôndria, ela fica dentro de cada uma das nossas células. Ela é um motor que gera energia. É através da mitocôndria que aquilo que nós comemos, que se transforma através do processo digestivo em açúcar, vai entrar na minha célula como glicose e vai ser transformada em energia factível, em energia que vai ser usado
de modo muito fácil, né? Que é o chamado ATP. Mas o que é importante você saber? Importante saber isso aqui, que o ozônio, dependendo da quantidade que usa, ele tem essa aqui, a função energizante. Para você ter uma ideia, na veterinária é usado em cavalos de corrida, atletas de alta performance usam o ozônio. Por quê? Porque não bate no doping. Não tem nada químico disso aqui, eu estou melhorando uma condição natural do corpo. Estou potencializando o meu corpo, então estou dando alguma coisa extra, diferente do que o meu corpo está acostumado. Isso é uma coisa importante. Revitalização, né? Então, promove a revitalização para a recuperação funcional de muitos pacientes que sofrem principalmente de doenças degenerativas, né? E tem o retardo do envelhecimento. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando mais ácidos, né? O que quer dizer mais ácidos? Tem uma escalinha chamada de pH, tá? Que é muito utilizada em aquários, né? Então, o aquário fica fácil. Se o pH estiver muito alterado, o peixe morre. No nosso organismo, nós não morremos assim como um peixe, mas isso pode prejudicar bastante. Então, à medida que nós envelhecemos, nós vamos produzindo mais radicais livres. E esses radicais, eles nos deixam mais ácido. Um terreno ácido é um terreno que é propício para a formação de doenças degenerativas, que é um terreno propício para o envelhecimento, é um terreno propício para ficar muito mais cansado. Então, nesse ponto, nós podemos entender que o ozônio, ele não é para tratar doenças, ele é para melhorar terreno. E nisso você pode pensar realmente num terreno. Pensa num terreno que está seco, esturricado, que só nasce erva daninha. É um terreno ácido, seria um terreno ácido. Agora, pega esse terreno que está ácido e começa a dar nutrientes para esse terreno. Então, é importante tomar suplementos vitamínicos, sim, de uma forma prescrita pelo seu médico, enfim, bem acertadinha. É muito importante tomar suplementos vitamínicos. Eu também trabalho com colágeno, que também ajuda nessa parte. Eu gosto muito do colágeno na NutriScience. E aí tem eu fiz inclusive aqui no Face do Yes, tem uma live que eu fiz, né? Direto falando sobre os colágenos. Eu até ia fazer parecido com isso, só que com essa história do coronavírus e tudo mais, eu preferi fazer uma gravação à parte e na hora que eu combinei de soltar a live, eu vou soltar esse vídeo aqui, vai ficar mais bacaninha, mais bem gravadinho, enfim, o outro ficou com o som mais ou menos, a visão também não ficou muito legal. Mas, voltando a falar de terreno biológico, é isso. Então, um terreno que está sendo cuidado. Então, que eu dou nutrientes, que eu dou aminoácidos, que eu dou suplementação, que eu dou uma carga de oxigênio melhor. E esse terreno ele vai ficar o quê? Mais alcalinizado, mais nutrido. E não vai ser um terreno propício para o desenvolvimento do quê? De ervas daninhas. Não vai ser um terreno propício para quê? Para um processo degenerativo, porque ele não está no caminho da degeneração. Ele está no caminho o quê? Da recuperação, da manutenção da saúde. Entendem o que eu quero dizer com isso? Tá. Continuando aqui, né? Temos aqui esse quadrinho, que aqui tem algumas das funções do ozônio. Eu não coloquei todas as funções, tá? Aqui, a primeira função aqui, ó, ação antioxidante, ação oxidante. Por quê? Porque quando eu faço o uso do ozônio, ele não tem um efeito antioxidativo. Ele tem um efeito oxidativo. É como se ele desse um peteleco no meu corpo para que o meu corpo começasse a produzir antioxidantes, né? Ele dá um start. Por quê? Porque o ozônio ele é muito instável. Então, ele entra, fica pouco tempo e já se dissolve. Ele vira peróxido de hidrogênio, né? Que é a água oxigenada que a gente conhece. Não que você esteja tomando água oxigenada, mas é a fórmula da água oxigenada, que também é bem interessante. Inclusive, tem um modulador frequencial que eu gosto bastante da fisioquântica, chamado Oxyflower. Ele é a frequência do peróxido de hidrogênio. Quem já passou comigo sabe que a gente passa bastante Oxyflower, né? Inclusive, nesses momentos de coronavírus, o que é interessante? Pega o Oxyflower e coloca, tipo, ou numa seringuinha ou naquela lota e faz uma lavagem nasal todas as noites. Por quê? Porque o vírus,
a bactéria, os fungos, eles não aguentam esse tipo de informação. É difícil, é complicado. Você não pode pegar o ozônio e aplicar diretamente na narina, né? Mas você pode fazer a aplicação do Oxiflower, que vai ter um efeito super bacana também, tá? Muito interessante. Então, aqui, então a primeira coisa aqui, ó, a ação dele é uma ação oxidante, mas é rápida, a ponto só de dar uma acordada no corpo. E aí é onde ele vai regular aqui, ó, o sistema antioxidante. Por quê? Um chamando o outro para trabalhar. Quando eu aplico ozônio, eu também consigo modular a resposta inflamatória. Aqui, quem está comigo está acostumado a ver eu falar muito de colágeno para modular a resposta inflamatória. São mecanismos diferentes de modulação. O colágeno, ele tem a função de entrar mais rápido na fase de modelação e ativação dos fibroblastos. O ozônio não. O ozônio ele vai deixar o terreno menos acidificado para que o processo inflamatório não tenha tanta difusão naquela articulação. Então, são formas diferentes. Eu posso usar os dois, inclusive, tá? Tanto um quanto o outro, em horários distintos, principalmente. Por quê? Porque uma coisa que quebra o efeito do ozônio é a vitamina C. Então, vitamina C não é interessante você tomar em doses altas o dia que você for fazer a aplicação de ozônio, porque você quebra rapidamente a aplicação do ozônio. O colágeno que eu utilizo, que é o da Nutricite, ele tem vitamina C, mas não tem em grandes doses. Então, geralmente a gente usa ele ou bem à noite, né? Tipo já em jejum da noite, ou bem cedinho também em jejum. Então, os horários não batem, dá para usar os dois tranquilamente. Então, a outra coisa que o ozônio faz está aqui, ó, promover, ó, analgesia e vasodilatador. Como eu sou acupunturista, eu uso muito a aplicação de ozônio intramuscular, subcutâneo, para melhorar principalmente, para quebrar contraturas musculares. Então, como eu sou acupunturista, eu aplico o ozônio nos pontos de acupuntura. É doloridinho? Um pouco dolorido, mas a pessoa já está com dor, então na hora que eu aplico, sente um pouquinho, às vezes um leve queimarzinho, que é uma sensação de queimar, mas depois logo aquela dor que a pessoa está sentindo já passa, ela já fica bem mais à vontade. Aqui, ó, outra coisa legal, ó, melhora o transporte de oxigênio para as células, que é a questão da mitocôndria que eu falei, né? Então, para que esse processo ele aconteça de uma forma bacana, quando a gente faz a aplicação de ozônio, e eu vou falar, terminando essa parte aqui, dos tipos de aplicação, o que acontece? Eu tenho uma função melhor da minha mitocôndria, que é aquela usininha que eu falei anteriormente. Por isso que tem efeito energizante, porque o ozônio ativa mais rápido a função da mitocôndria, faz com que ela trabalhe num ponto mais ótimo. Podemos pensar dessa forma, um ponto ótimo de ação. O outro que está aqui, ó, estimula o sistema imunológico. Então, ele estimula o nosso interferon, as nossas interleucinas, porque com baixa oxigenação, essas proteínas, né, esses moduladores do sistema imunológico, eles ficam mais lentificados. Quando eu utilizo o ozônio, eu dou meio que um desperta neles, ele dá uma acordada e fica muito mais ativo para perceber a chegada de intrusos, seja esses intrusos vírus, fungos, bactérias. Então, nesse momento que nós estamos passando pelo corona, o ozônio ele é muito bem-vindo justamente por isso, porque ele deixa meu sistema imunológico ativado. Então, hoje nós sabemos que muitas pessoas vão ter o coronavírus. O que está acontecendo agora é evitar que a curva de ascensão suba muito rápido e pessoas precisem do sistema de saúde em grande quantidade. Mas a gente sabe que muita gente vai ser contaminada e nem vai saber que foi contaminada, tá? Então, e por que não vai saber? Porque o vírus vai estar lá, mas o seu sistema imunológico está o quê? Está modulando, está se adequando. Então, a utilização da ozonioterapia, no caso, como que nós estamos passando agora, né? Hoje é dia 24 de março de 2020, ele é muito bem-vindo. Agora, nesse momento, nós estamos no isolamento social, então até para sair, para aplicar, é mais complexo, porque nós estamos evitando realmente o trânsito entre as casas. Mas esse período ele vai acabar.
né? Ele não vai durar para sempre. E quem precisar de aplicação de ozônio mesmo, dá uma ligada para a gente, que a gente pensa se existe uma forma de poder fazer isso, tá? Se não existir, se não tiver como, a gente vai ter que esperar passar o isolamento social mesmo, não vai ter jeito. E aqui, né, já finalizando essa parte da ação do ozônio, aqui, ó, agente, né, antimicrobiano contra bactérias, fungos, protozoários, vírus, enfim. Por quê? Porque ele ativa o sistema imunológico, né? E a capinha, principalmente das bactérias, dos vírus, eles não aguentam a ação do ozônio, né? Do peróxido de hidrogênio também, não aguenta por muito tempo, então acaba meio que se dissolvendo. Então, essas daqui, você pergunta para mim, nossa, para que serve o ozônio, Renata? Né, para não ficar tão extenso, você pode pensar naquela tela anterior, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se ela passa aqui. Não, não vai passar. Mas aquela tela que onde eu falei oxigenante, energizante, revitalizante, pode pensar por aí na utilização do ozônio para ficar um pouquinho mais enxuto, tá bom? Mas essa parte aqui é bacana porque a gente precisa dar uma explicação um pouquinho mais longa para que vocês entendam para que serve a ozonioterapia, né? Aqui eu coloquei uma listinha de coisas, tá? Que eu vou passar com vocês aqui, ó. Nós já falamos, ó. Estimula o sistema imunológico, limpa as artérias e veias, por quê? Porque aumenta a circulação local. Então, para quem tem problemas circulatórios, a utilização do ozônio é muito interessante, mesmo se for a aplicação do ozônio na água. Então, a pessoa coloca o pé na água e a gente ozoniza aquela água, ela já está recebendo os benefícios do ozônio, tá? Não é só porque foi feito internamente. Dessa forma também dá certo. Normaliza a produção de hormônios e enzimas. Comentei sobre reduz a dor e acalma os nervos. Então, o ozônio, principalmente o feito da forma auricular, ele deixa a pessoa mais tranquila. Oxida as toxinas, permitindo a sua eliminação, nós falamos. Estimula a produção de glóbulos brancos, que tem a ver com o sistema imunológico. Aumenta a flexibilidade e elasticidade das células vermelhas no sangue. Previne e trata doenças degenerativas, também expliquei para a questão da oxidação, né? Previne e trata doenças transmissíveis, né? Previne e modula as doenças autoimunes, então pessoas que sofrem de doenças autoimunes, elas são muito beneficiadas com a ozonioterapia, por conta desses benefícios que eu falei anteriormente, tá? Estimula o metabolismo, né? Reduz o estresse oxidativo. Eu vou falar um pouquinho mais desse estresse oxidativo, que tem a ver com aquela questão da acidificação e da alcalinização. Tem potente efeito analgésico e anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico e antiviral. Por conta da sua instabilidade, a hora que ele entra no organismo, ele consegue quebrar, digamos assim, a capa proteica desses amiguinhos indesejáveis, né? Poderoso oxidante, regenerador de tecidos, então, para a questão de escaras, para a questão de pé diabético, que é uma questão muito importante, difícil, muitas vezes a enfermagem sofre para cuidar desses pés diabéticos. A utilização do ozônio adianta e muito, tá? A cicatrização desses pés. Pessoas que têm doença de pele, né, como psoríase artrítica, que é uma doença autoimune, também se beneficiam da utilização do ozônio. Retarda o processo de envelhecimento, então ele é utilizado sim na estética. Aumenta a capacidade de absorver nutrientes. Você come e consegue absorver melhor aquilo pelas coisas que você se nutriu. Tem pessoas que comem muito bem, mas está com um baixo grau de absorção. Então acaba não absorvendo bem tudo aquilo que ela adquiriu. Então, e nisso a ozonioterapia ajuda bastante. Melhora a firmeza e o tom das peles, melhora muito mesmo. Facilita a eliminação de substâncias tóxicas, é um desintoxicante também. Aqui eu acho bacana mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui é uma microscopia de campo escuro. Então aqui você tem um monte de hemácia que tá tudo atarracada uma em cima da outra. Aqui, depois da aplicação do ozônio, elas estão assim mais livres e para que elas consigam pegar o oxigênio que está circulante, aqui é uma gota de sangue, tá, gente? Isso aqui é uma gota de sangue.
E essa aqui é uma hemácia, né? Uma hemáciazinha. E é o que acontece, para ela conseguir captar melhor esse oxigênio que está à disposição, ela precisa das moléculas de ferro. Só que ela precisa ter espaço para que esse oxigênio acople nelas, né? E aqui a gente vê que espaço é uma coisa que está em falta, né? Tá tudo muito aglomerado. Aqui não. Aqui já está mais liberadinho. Essa questão desse balanço, né? Antioxidante, pró-oxidante, né? Isso aqui é interessante, porque nós vivemos nesse balanço de oxidação e estresse oxidativo. Então, estresse oxidativo, ó, uma dose inicial média ou alta pode lesar os mecanismos antioxidantes celulares e agravar o quadro clínico. Então, nós sempre primamos para usar o ozônio, sempre baixas quantidades, justamente para não prejudicar essa questão do estresse oxidativo, desse balanço oxidativo que o nosso corpo tem, que é um sistema natural do nosso corpo, um sistema orgânico. Então, tem hora que está ácido, tem hora que está mais alcalino. Então, isso vai variando, né? Tem hora que está mais oxidado, tem hora que está mais pró-oxidado. Então, isso vai tendo uma variaçãozinha. Mas o que é importante? Saber aplicar para não causar um estresse oxidativo maior na pessoa. Essa é a parte mais importante, tá? Que o ozonoterapeuta sempre fica muito de olho nisso. Né? Aqui eu coloquei uma explicação sobre estresse oxidativo. Ó. O organismo possui um complexo sistema de proteção antioxidante com um mecanismo de defesa contra radicais livres, que são formados constantemente no metabolismo celular normal e vários eventos patológicos. E, quando em excesso, pode ocasionar a oxidação de moléculas biológicas. O desequilíbrio entre o desafio oxidativo e a capacidade de defesa antioxidante do organismo é denominado estresse oxidativo. Então, basicamente é isso, para vocês terem uma... quem escreveu isso foi Machado, em 2009, para vocês terem uma referência sobre o que é o estresse oxidativo. Mas vamos agora à parte que realmente interessa, né? Porque essa questão do estresse oxidativo, quem vai definir a dosagem é o ozonioterapeuta, ele que tem que estar bem ligado nisso. Tá? Olha só quantas formas legais nós temos de aplicação. Ó. Tem através de óleos, tem através da água ozonizada. Essa daqui, inalação de óleo ozonizado, eu prefiro fazer com oxiflower. Tem as bolsas, tem a sauna, tem banho de vapor e tem mais umas outras aqui que são bem interessantes, que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira é aqui, ó, a bag. Então, a bag ela é muito utilizada principalmente em problemas de pele, feridas, queimaduras, infecções. Então, a gente fecha, coloca um plástico, que é um plástico que ele tem que ser resistente ao ozônio, não é qualquer plástico que consegue isso. A gente tira o ar que está dentro e aplica ozônio nesse local. Para que eu estou aplicando ozônio nesse local? Para encher o local. Geralmente a gente usa aqui, se usa uma quantidade de micras altas, porque como é um uso externo, aqui eu posso usar um número de micras mais altas e eu quero uma regeneração tecidual. Então aqui é em torno de 30, 40, até 50 micras que a gente utiliza aqui para poder ter essa regeneração. Então, nesse caso, é o que se pede. Aqui, ó, a via subcutânea. Então, a via subcutânea é aplicada bem aqui assim na pele, ó, mas não é de uma forma mais externa, né? Então, a gente usa principalmente para microvarizes, para queratinas, para, enfim, na odonto, né? Pode ser usada para conjuntivite, problemas oculares, enfim. Aqui nós utilizamos também na estética, tá? A subcutânea a gente utiliza bastante na estética para poder promover uma regeneração, então, para colocar em estrias, para colocar em gordura localizada, né? Gordura localizada tem que ser um pouquinho mais profundo, né? Porque a gordura não é tão superficial. Para colocar em celulite, então dá para usar bastante. Para aplicação no rosto, para regeneração do rosto, melhorar a qualidade da pele. Então, ó, aqui, ó, ozonioterapia facial. Então, ó, rejuvenesce, previne marcas de expressão, oxigena a pele para aplicação em espinhas, diretamente próximo das espinhas. Quem tem muita acne já está acostumado a fazer limpeza de pele, às vezes a gente tem que usar até aquela agulhinha que a gente utiliza para aplicação de insulina, aquela amarelinha, bem pequenininha.
é essa que a gente utiliza. Então, aqui também dá para usar, usa-se essa mesma agulha, que é aquela pequenininha que a gente, na limpeza de pele, usa para tirar os milho, que é aquelas gordurinhas que fica, que dá um trabalho lascado para tirar. Então, na aplicação facial, a gente faz em acnes também. E, lógico, a acne não dá só no rosto, né, gente? A acne também dá nas costas, enfim, tem pessoas que têm acne em diversos lugares. Então, dá para usar. Outra coisa que bacana, ó, vaporização de ozônio. Então, quando a gente faz limpeza de pele, que faz aquele primeiro movimento de primeiro só o vapor, depois só o vapor com ozônio, aí daí que a gente começa a premeção. Então, aqui nós já utilizamos o ozônio. Essa parte aqui é gostosa porque dá para fazer uma inalação sem prejudicar o sistema, né? Sem prejudicar o sistema respiratório. Aqui, tá? É uma aplicação que a gente faz para tratamento de celulite, tá, gente? Então, assim, não é uma sessão só, são várias sessões. É doloridinho, sim, mas dá resultado. Isso é fato, dá resultado. Tá? Em alguns casos, eu até prefiro carboxterapia, porque o carbox ele tem um efeito diferente do ozônio, mas no final o efeito bate, porque no carbox eu procuro ativar o efeito Bohr, que é aumentar a circulação local de sangue. Né? O ozônio não, eu já estou dando para aquele local mais oxigênio, mais peróxido, e, enfim. Então são de formas diferentes, mas que atuam de uma forma semelhante no quesito que é melhorar a qualidade da pele. Então, nesse ponto, eles trabalham juntos. Aqui, a insuflação vaginal, então, mulheres que sofrem muito de candidíase, tá? Principalmente. Então, como que a gente faz? A gente aplica uma sondinha, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa sondinha, e nós fazemos a insuflação do local, né? Com uma seringa de 60, a gente empurra o ar lá para dentro. Em alguns casos, a gente até coloca na sondinha um OB, que é para segurar o ar, né, mais tempo lá dentro, mas quando isso não é possível, a gente faz sem o OBzinho mesmo, e mesmo que o ar entre e o ar saia, não tem problema. Importante que tenha passado por lá. Também dá para fazer na insuflação vaginal um pouquinho de lavagem com soro, se for o caso, mas geralmente só o gás já dá ótimos resultados. Aqui, a insuflação vesical, então, foi na vagina, aqui seria na uretra. Então, tem pessoas que fazem muito, que precisam, né, usam muito a sondinha demora para poder liberar a urina que está presa na bexiga, porque perderam a capacidade de fazer a excreção. Existem bastante casos assim, é que as pessoas não ficam falando, olha, eu não consigo urinar, né? Mas tem bastante casos assim. E o que acontece? Dá muita infecção urinária, por conta dessas entradas e saídas. Então, a aplicação do gás do ozônio, tá? Como eu falei, numa dose adequada, enfim, tem uma série de coisas, de protocolos a serem seguidos aí. Ele ajuda a diminuir o quê? A infecção, a proliferação de bactérias nessa região. A via auricular, tá? Isso daqui é um esteto. Vou pegar aqui para vocês. Aqui. É um esteto. Olha só que bonito. Só que o que acontece? Qual que é a diferença desse esteto? Esse esteto, ó, é um esteto normal. Deixa eu pegar aqui a câmera. Um esteto normal. Só que o fio dele é diferente, porque não dá para ser o mesmo do esteto que a gente utiliza, porque se você colocar ozônio naquele PVC, vai derreter. Então tem que ser tipo um látex mesmo, ó, é diferente, é um outro material. Então o que acontece? Você coloca aqui o bonitinho, tá? E você faz um fluxo contínuo no aparelho. E aí tem o número de micras adequadas, o tempo adequado. É muito agradável, viu, gente? É uma das aplicações mais agradáveis da ozonioterapia, é a aplicação auricular. Aqui eu coloquei a aplicação em mucosas, né? Então, aqui, ó. Eu não falei do reto ainda, vou falar para vocês do reto. Tem outras, antes de eu falar do reto, tem outras aplicações que é através da autoemoterapia, tá? Existem alguns tipos de aplicação de autoemoterapia. A autoemoterapia, você tira o sangue do cliente, ozoniza aquele sangue e faz uma aplicação intramuscular. No Brasil, isso ainda traz algumas complicações, tá? Mas tem algumas pessoas que acabam fazendo autoaplicação
de autohemoterapia. Tem os olhinhos ozonizados, tem a água ozonizada. A água ozonizada é um bolinho que você coloca e coloca a seringuinha não, o extensor de ozônio dentro e ele ozoniza a água. Só tem que ter atenção porque aquilo precisa ter uma saída também, porque senão o ozônio fica todo concentrado lá dentro, quando você abre aquele negócio vem um bafo de ozônio que te deixa zonzo. Tem na Ozonibras, eles têm os galãozinhos para poder fazer a água ozonizada. Tá? Aqui, ó, em pontos de acupuntura, então nós já temos artigos científicos que mostram a aplicação do ozônio em lombalgia. Né? Eu, como sou acupunturista, eu faço o quê? Eu faço a aplicação do ozônio em ponto de acupuntura. Então, se a pessoa está com uma questão de joelho, eu faço o tratamento dela com acupuntura baseada, mas com ozônio também, com aplicações de ozônio principalmente local. Lombalgia, cervicalgia, problemas articulares de joelho, problemas articulares de quadril, problemas tendinosos, né? Epicondilites, por exemplo, problemas de tendão calcâneo, enfim. Tudo isso dá para ser utilizado, dá para fazer com a aplicação do ozônio intramuscular, tá? Intramuscular e intraarticular, depende aqui, mas não são aplicações profundas, tá? Quem faz aplicações profundas geralmente são médicos e ainda está em experimento alguns tipos de aplicação. Então, não é assim, vamos fazer uma aplicação intravertebral. Não é assim que funciona. Aqui são aplicações de ordem mais superficial, tá? Mas visando o quê? A problemática que o cliente está trazendo e a melhora disso. Aqui está a insuflação retal. Pessoal, essa para mim é a melhor de todas. De todas. E a que causa mais, assim, aquela cara assim de tipo, nossa, será que vai? Será que não vai? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu até abrir aqui. Tava fechadinho, ó, tava fechadinho, ó. Vou abrir. Uma sondinha, que é uma sondinha vesical. Olha a finura disso, aqui, ó. Vou deixar bem aqui, olha a finura, aqui, amor. Aqui, olha a finurinha disso daqui, ó. Gente, vamos combinar, né? Que o que sai é muito mais grosso que isso. O que a gente faz? A gente marca mais ou menos aqui um palmo de mão, um tamanho mais ou menos assim, ó. Aí eu passo aqui tipo uma fitinha, alguma coisa para a pessoa sentir. Eu peço para a pessoa ir até o banheiro, sentar no vaso e introduzir no ânus isso aqui. É só isso, gente, que vai ser introduzido. Só isso. Que vai ficar bem nessa alcinha aqui, ó. Tá vendo essa alcinha aqui, ó? Deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó. Bem nessa alcinha aqui. Que é a alcinha do reto. Não vou pedir para você colocar a sonda inteira. Mesmo também se colocar, se tiver cocô no meio do caminho, ia parar. Aliás, uma coisa importante. Quando vai fazer ozonioterapia retal, é bacana ter ido ao banheiro. Porque aí você tá com... que quando você não vai ao banheiro, essa parte aqui assim, ela já tá meio que congestionada. Então, diminui a sua absorção. Então, isso é bacana. Vai no banheirinho antes. Ai, Renata, mas o meu problema é justamente esse. Eu estou constipado, eu não consigo ir ao banheiro. Não tem problema, a gente faz ozonoterapia para te desconstipar, tá? Aí pode, inclusive, fazer aplicação de sorinho com ozônio, tá? Para poder ajudar a fazer uma lavagem intestinal, tá bom? Então, o que acontece? Mas essa não é a pior parte, né, gente? A pior parte é colocar. Então, quem coloca é você, né? O jeito que nós trabalhamos é o jeito que, assim, melhor feito do que bem feito, mas que também dá muito resultado, porque a pessoa vai colocar só isso daqui, ó, dentro, ela vai colocar a calça, ou a cueca, a calcinha, vai colocar os shorts, enfim, e vai ficar com isso daqui assim, ó, para fora da calça. Então, quando ela chega para eu fazer a aplicação do ozônio, ela já tá com a sonda. Tá bonitinho. Aí eu vou fazer a aplicação com a seringa, que pode muitas vezes ser aplicação em pé. Eu já tentei fazer em pé e deitado. Em pé ficou muito mais fácil. Qual que é a sensação desse gás entrando? Assim, com todo respeito, é a sensação de um pum invertido. Porque o calor, em vez de sair, ele está entrando. Mas você não se sente mal.
Não é aquela coisa, nossa, o que está acontecendo comigo? Não, é super tranquilo. Lá no consultório, no IES, onde nós fazemos as aplicações de ozonioterapia, as pessoas já estão super acostumadas com isso. No começo até estranhava um pouco, mas hoje elas estão super acostumadas. Já vai lá, eu já pego essa sondinha, eu tenho que acertar aqui a câmera. Já pego essa sondinha, já passo aqui um olhinho ozonizado, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês nos próximos slides, porque aí também se tem hemorroida já ajuda a tratar as hemorroidas. Coloca a sondinha, mais ou menos isso daqui, ó. Nossa, Renata, você não para de mostrar isso. É, mas é para mostrar mesmo para vocês verem que, gente, é só uma sondinha, é muito fina. E existe tanto preconceito, principalmente do público masculino, com relação a isso, que vocês não fazem ideia. E, gente, isso daqui é tão bom quanto uma autoemo, tá? A autoemo tem outras funções, que é uma função meio de vacina também, tem outras funções. Mas pensando em absorção de oxigênio, de ozônio, a autoemo a gente usa o quê? 20, quando muito 10 ml de ozônio. Aqui, uma insuflaçãozinha básica são 200 ml. E você nem sente isso no reto. Não te dá mal-estar, não te dá absolutamente nada. É super tranquilo. Por isso que eu te convido. E ó, essa aplicaçãozinha aqui, se você pegar aqui, ó, olha aqui comigo aqui, ó. Pegar aqui, ó, na questão do reto, esse local, ele tem muita, mas muita absorção. Ele tem a mucosa do reto, ela é muito cheia de circulação. Então, a hora que o ozônio entra, ele tem uma difusão no corpo como um todo. Isso é muito, muito, muito importante. Ele vai atuar no seu corpo de uma forma sistêmica. Tanto que assim, a grande maioria dos nossos clientes lá fazem a ozonioterapia. Por quê? Porque eu trabalho com muitos idosos. Idosos, a gente sabe, que tem a questão do grau degenerativo, alcalinização, enfim, toda aquela coisa que nós já falamos e que se veem muito beneficiados com a aplicação do ozônio. Então, melhora a disposição. Nós temos uma que é muito interessante, se ela ver esse vídeo, ela vai saber que eu estou falando dela, que ela gosta de fazer corrida. Então, ela faz ozônio, faz até uns dias que ela não aparece lá, talvez por conta do corona mesmo. Que ela faz o ozônio para melhorar o estado dela de corrida, para melhorar a disposição dela. Então, outros fazem porque tem uma doença autoimune, outros fazem porque sentem muitas dores. São os mais diversos casos que nós utilizamos a ozonioterapia. Mas essa de verdade é a minha favorita. Por quê? É a mais simples, tá? E a mais eficiente, porque ela tem uma ação sistêmica. Então, se você tem aí um pouco de, eu não sei o que é isso, vai lá no IES, que a gente te explica direitinho. Nós vamos dar toda a assistência para você saber o quão benefício você estará recebendo ao fazer uma sessão de ozonioterapia, tá? São muitos os benefícios, muitos mesmo. E esse daqui eu deixei esse espaço reservado para poder falar desse procedimento, que é o procedimento assim que eu vejo que é o que não pode faltar. Eu até brinco com o Rafael, que ele é o dono da Ozônio Brás, que assim, eu vejo que no futuro cada família tinha que ter um aparelho de ozônio em casa. Tanto que ele falou que logo, logo vai ter, né? Que eles estão fazendo uma sanitização ambiental, eles vão lançar um aparelho de ozônio que pega do ambiente para trabalhar os quartos, a casa, trabalhar a água. Então, todo mundo, de fato, vai ter logo, logo em suas casas um aparelho de ozônio. Aqui na praia, principalmente, é bem importante, porque aqui tem muita umidade. Aí, umidade e calor, você já sabe, né? Gera muita bactéria. Então, aqui nós vamos ser bem beneficiados quando esse aparelho dele estiver pronto. Ele falou que em 15, 20 dias vai estar pronto lá. Até me passou aqui umas informações do aparelho. Eu pedi hoje para ele, ó. Falou para mim o seguinte, ó. Esse aparelho ele vai ter o peso praticamente de 2 quilos, 2,1 kg. É um aparelho de 20 por 15 por 15, então é um aparelho pequeno. Vai ter timer, né? Vai gerar mais ou menos 250 miligramas por hora de O3. Por quê? Porque vai pegar o gás do ambiente, então você não tem gasto com gás. Enquanto que na ozonioterapia a gente tem gasto, né, com gás, porque o gás tem que ser um oxigênio medicinal, 99% de pureza. Então esse precisa ser desse jeito. Agora, para fazer a sanitização, não. Vai ter 2 anos de garantia, vai ter um monte de coisa. Ó, o preço dele aqui tá uma média de R$ 1.600, que pode ser pago parcelado, pode ser pago à vista, enfim.
Tá? Estava para ser lançado daqui a 20 dias. Então, março, então acho que até a Páscoa, mais ou menos, eles estão lançando esse aparelho. É uma empresa de São José dos Campos, super parceira nossa. Tenho muito carinho pelo Rafael, porque eu vejo que a forma como ele trabalha é uma forma muito séria. Ele é uma pessoa muito séria no que ele faz e muito generosa também. Bom, agora que nós já falamos bastante, né, dessa insuflação retal, eu convido você a, depois que passar essa história do isolamento social, enfim, ou dar uma ligadinha pra gente, para vir conhecer melhor como que isso funciona, tá? Se esse vídeo não ficou ainda claro, mas se despertou em você alguma curiosidade, pode nos procurar, tá? Nós estamos no IES, em Ubatuba, nós temos nosso Facebook, IES Instituto de Saúde, nós temos nosso Instagram, tem os meus canais também, Renata Pudo, tá? Tem o meu site, renatapudo.com.br, esse vídeo eu vou colocar lá, inclusive. Tem o meu Instagram, Renata Pudo, tem o meu Face, Renata Pudo. Então, assim, jeito de achar sempre tem, tá? Agora com as mídias sociais, mais ainda. Então, vamos passar aqui mais adiante, tá ficando, vai ficar muito comprida essa aula. Tá? Ah, aqui, né? Voltando aqui de novo, falando aqui do bonitinho, tinha esquecido dessa. Isso aqui, na verdade, é uma foto de um enema, que não é o caso que a gente vai fazer. A gente vai parar só nessa parte aqui, tá? É aqui onde nosso caninho para. Aqui é quando você quer fazer uma ozonização de soro, aí você tem que usar uma sonda maior, bem maior, para atravessar o todo o intestino grosso para poder fazer uma lavagem, que é uma das coisas que fazem a hidrocoloterapia, tá? Tem um amigo nosso que faz hidrocoloterapia lá em. Ele estava em São Lourenço, agora eu não sei onde que o Luiz está, mas deve estar lá perto. E ele faz também ozonizado. Passando aqui para frente. Ah, aqui, ó, o olhinho ozonizado que eu passo na sonda é esse daqui, né? São 3 versões dele. Também pode ser aplicado em feridas, em úlceras. O pessoal se apaixona, né? Tipo, unheiro, dedo com fungo, machucado. Eu gosto de passar a noite porque o rosto fica maravilhoso no dia seguinte. Dureza é o cheiro, né? Que é o cheiro de piscina. Mas você pode passar, deixa um tempinho lá no rosto e depois você vai lá, toma banho e tira tudo, tá? E que às vezes eu quero dormir com o negócio mesmo para ficar mais potente. Tá? Aqui ó, algumas aplicaçõezinhas do nosso óleo, picadas de inseto, questões de queimaduras, enfim, tem vários tipos de aplicação, tá? Do gel ozonizado. É chamado gel ozonizado, mas na verdade é um óleo de girassol, assim, mega ozonizado. E assim, quando eu digo mega ozonizado, não é um ozonizador do tipo que eu tenho aqui em casa, que é para esses trabalhos. Não, é um pressurizadorzão mesmo, tá? E fica lá horas e horas recebendo uma quantidade imensa de ozônio. Por quê? Porque você precisa de tempo para que o óleo de girassol ele consiga segurar a molécula de ozônio, tá? E ainda assim vai segurar por um tempo, porque depois vai virar peróxido de hidrogênio, mas vai continuar com uma função muito boa também. Aqui tá, vitaminas e ozônio, né? Como eu falei para vocês, não tome assim muito próximo, porque a vitamina C também a gente tem uma resposta rápida com ela. Então, suplementos com vitamina C, com vitamina E, a presença desses compostos interfere na ação do ozônio. Então, é bom dar um espaço normal, um espaço entre um e outro. Toma a vitamina de manhã, vai fazer o ozônio à tarde, ou se faz o ozônio de manhã, toma as vitaminas só à tarde, tá? Mas não assim, tipo, ó, toma a vitamina e faz o ozônio, você vai perder a função do ozônio, porque o ozônio, ele, como eu falei, ele tem uma ação oxidante que é para dar um peteleco para estimular a ação antioxidante. Se você já dá um antioxidante, você quebra essa função dele. Aqui o ozônio ambiental, acho que eu não cheguei a colocar. Ah, o ozônio ambiental foi o que eu falei desse aparelhinho do Rafael, né? Eu pedi uma foto para ele e ele não me mandou, mas acredito que logo tem uma fotinho bacana para colocar. Aqui é importante falar, existem sim umas vias que são proibidas, né? Principalmente inalatórias. Você não pode pegar o ozônio e sair fungando ele. Ele queima todos os seus alvéolos pulmonares, então não se pode sair inalando ozônio. Por isso que quando vai tomar água ozonizada, tem que ver muito bem onde vai ozonizar essa água, porque se de repente você abre um negócio lá e sai um bafo de ozônio no teu rosto, você vai ficar assim, vai passar mal, vai ficar com falta de ar, enfim. Então tem que ter um certo cuidado na aplicação
e principalmente nesse aqui na inalatória. Até existe uma técnica de aplicação, onde você tem que respirar, fechar uma narina, expirar, enfim, para poder trabalhar principalmente essa questão dos seios. Mas se a pessoa é bem consciente e até dá para fazer essa aplicação. Geralmente eu faço em mim, é tranquilo. Agora, se é uma pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade de entendimento, é melhor fazer auricular, que realmente não tem nenhum tipo de problema. É livre. Auricular é livre. Né? E aqui a gente vai começando a finalizar, né? O ozônio ele transforma, é uma ferramenta extremamente poderosa, que eu tenho muito orgulho, né? Muito carinho, né? Eu brinco que às vezes eu sou doida do ozônio aqui, porque eu vejo ozônio para tudo quanto é canto, porque eu vejo a função do ozônio, eu vejo resposta com ozônio. Também gosto muito dos florais quânticos, gosto muito uso os colágenos e hoje eu resolvi falar aqui para vocês sobre ozônio. Espero que essa aula tenha sido uma aula esclarecedora. Como eu disse, essa aula foi feita para aquelas pessoas que chegam no consultório e falam: hã? O que é isso? Ozônio? Agora, quando a pessoa chegar e falar isso, eu vou te mandar um videozinho, que vai ser essa aula aqui que eu estou gravando para vocês. Mais uns recadinhos do coração antes da gente finalizar, né? Primeiro, agradecer a participação, parabenizar a participação de vocês, principalmente, por estarem aqui fazendo essa troca de informação. Nós temos os nossos canais no YouTube, nós temos canais no Instagram, no Facebook, se você quiser saber um pouco mais. Também tem o nosso WhatsApp, que eu vou passar daqui a pouquinho. O IES, ele está no centro de Ubatuba, tá? Na Rua Dom João III. Então, se você quiser marcar uma consulta com a gente, nos conhecer, fique à vontade, né? Essa questão do isolamento logo, logo passa e nós estaremos realmente de braços abertos, querendo expandir muito essa questão da ozonioterapia para todo mundo. Aqui eu vou fazer uma divulgação que amanhã às 16 horas a minha amiga Sandra Epstein vai estar falando sobre os florais Araretama, que é uma linha de floral que eu também trabalho, questão emocional principalmente, né? Nesses momentos onde a questão emocional era tão importante quanto as questões físicas, porque hoje as questões físicas estão relacionadas com o isolamento, as emocionais está como você se relaciona com o isolamento. Então, é bem interessante também, fica aqui o convite, vai ser no Instagram, tá aqui embaixo, ó, Instagram, Araretama Florais. Então você entra lá às 16 horas, ela vai estar iniciando uma live bem interessante. Né? Aqui o meu contato, Renata Pudo, meu site, o meu contato, ó. Aqui também tem aqui embaixo o meu WhatsApp. Eu faço atendimentos presenciais e atendimentos online. Não dá para fazer online com ozônio, tá, gente? Só para ficar claro. Mas eu faço atendimentos de radiestesia, faço atendimentos com florais, faço processos de coach, né? A minha base ela é muito forte na medicina tradicional chinesa. Eu não falei muito aqui de medicina chinesa, mas é um dos meus grandes pilares da medicina chinesa. Farei outros vídeos e aí eu vou passando para vocês um pouquinho mais dessa experiência de 25, acho que foi para 26 anos agora, na área de saúde. São 26 anos de experiência na área de saúde, tem bastante coisa legal para compartilhar com você, tá bom? Novamente, muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos em breve.